Mais detalhes estão surgindo sobre o que foi discutido entre Putin e Trump, e não está parecendo bom para a Rússia. Putin ainda parece preso em suas duas principais exigências. Primeiro, ele não aceitará cessar fogo. E segundo, a Ucrânia precisa abrir mão de Donbás para ter paz. Como esperado, a Ucrânia rejeitou essas exigências. E como se isso não fosse ruim o suficiente, parece agora que o presidente Trump está se preparando para que os Estados Unidos da América deem garantias de segurança à Ucrânia para que a Rússia não volte a bater a porta. Então, vamos entrar em tudo isso e mais no vídeo de hoje. Começando, claro, com a coisa mais importante. Por que Vladimir Putin está tão preso ao Donbás? Por que ele quer essa região acima de tudo? Bem, adivinha? Apenas 2 dias atrás, antes da cúpula, tivemos o general Petraeus em nosso podcast e fizemos a ele essa exata pergunta. Por isso, Putin se importa com Donbás. Vamos ouvir. Se você pudesse mudar a dinâmica no campo de batalha, e é um grande se, mas em outras palavras, se fôssemos capazes de fornecer muito mais para a Ucrânia, não apenas os Estados Unidos da América, mas os países europeus e outros apoiadores ocidentais, tenha em mente que vários de nossos outros parceiros ao redor do mundo também não querem ver Putin recompensado por essa invasão flagrante, não provocada e brutal de um vizinho que ele acredita não ter o direito de existir. Isso não pode ser permitido novamente. E então a assistência fornecida para permitir que a Ucrânia pare completamente os russos seria muito, muito importante e uma verdadeira mudança na dinâmica em uma guerra onde novamente a Rússia sofreu baixas tão extraordinárias para os ganhos incrementais que eles conseguiram. Lembre-se, Putin tem 3 principais objetivos. O primeiro é realmente substituir o presidente Zelensky por uma figura pró-russa. O segundo é desmilitarizar a Ucrânia após qualquer tipo de cessar-fogo. O terceiro ponto é que ele deseja mais terras do que conseguiu conquistar, especialmente na região do Donbás, sudeste do país, nas províncias de Donetsk e Luhansk, principalmente no chamado Cinturão Fortaleza de Donetsk, onde os russos ainda nem chegaram. São 4 ou 5 grandes cidades, áreas metropolitanas muito fortemente defendidas, fortificações defensivas substanciais nas áreas urbanas e também ao redor delas. E eles não podem desistir disso. Se desistirem, o caminho ficará aberto para os russos avançarem para Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, sem cruzar a fronteira russa. Para dar mais contexto ao que o general fala, na tela você vê as cidades consideradas o cinturão de fortalezas da Ucrânia. São cidades fortemente fortificadas, como Kramatorsk, como Sloviansk. Lembre-se, Putin tenta conquistar essas cidades desde 2022 sem sucesso, pois a Ucrânia as fortificou muito. Mas se a Rússia conseguir isso, você pode ver como Putin será capaz de marchar diretamente para Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Agora, é aqui que temos que pensar nas linhas de frente do ponto de vista de Putin, porque ele quer tomar o máximo possível da Ucrânia. E se ele conseguir obter Donbas sem realmente gastar qualquer mão de obra, então ele vai apenas usar o exército que ele levantou, mais de 1 milhão de soldados. E além disso, ele vai usar sua economia de guerra para avançar ainda mais dentro da Ucrânia. É exatamente por isso que até mesmo o presidente Trump agora percebe que a Ucrânia precisa de garantias de segurança e os Estados Unidos da América podem realmente ter que se envolver com botas no chão. Aqui está o relatório sobre isso. Segundo a Bloomberg, Trump receberá Zelensky na Casa Branca após ele desistir de exigir cessar-fogo imediato na Ucrânia. Putin voltou a exigir que Kyiv entregue territórios nas negociações de paz. Trump afirmou aos líderes europeus que ajudaria na segurança da Ucrânia, desde que não envolvesse a OTAN. O presidente sugeriu que Putin ficaria bem com isso. Agora, isso é algo que se relaciona com um comentário que Putin fez em sua coletiva de imprensa, onde ninguém foi autorizado a fazer perguntas. Ei! Ao mesmo tempo, estamos convencidos que para fazer o acordo,
Para a solução duradoura, é preciso eliminar as causas principais do conflito. Já dissemos várias vezes para considerar as preocupações legítimas da Rússia e restabelecer um equilíbrio justo de segurança na Europa e no mundo. Concordo com o presidente Trump, que disse hoje que a segurança da Ucrânia deve ser garantida. Não sabemos ao certo o que Putin quer dizer ao afirmar que quer garantir a segurança da Ucrânia, já que poderia fazer isso apenas retirando suas tropas. Então, descobriremos nos próximos dias que tipo de segurança Putin está disposto a aceitar. Amanhã, líderes europeus da coalizão dos dispostos se reúnem virtualmente para discutir um plano a ser apresentado aos Estados Unidos da América, visando garantir a segurança de longo prazo da Ucrânia após um possível acordo de paz. Agora, é aqui que falamos sobre a segunda coisa importante que foi discutida na cúpula Putin-Trump. E isso foi o fato de que a Rússia rejeitou completamente qualquer chamado para um cessar-fogo. E o presidente Trump também desistiu de seus esforços para pedir um cessar-fogo. Agora ele busca um acordo de paz duradouro. Vamos olhar para a declaração do presidente Trump. E então eu explicarei por que faz sentido que a Rússia não queira um cessar-fogo. Mas, primeiro, aqui está o que o presidente Trump tuitou. Um grande e muito bem-sucedido dia no Alasca. A reunião com Putin da Rússia correu bem, assim como a ligação telefônica da madrugada com o presidente Zelensky da Ucrânia e vários líderes europeus, incluindo o altamente respeitado secretário-geral da OTAN. Foi determinado por todos que a melhor maneira de terminar a horrível guerra entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que acabaria com a guerra e não um mero acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta. O presidente Zelensky visitará o Salão Oval em Distrito de Colômbia na segunda à tarde. Se tudo correr bem, marcaremos reunião com o presidente Putin e milhões poderão ser salvos. Obrigado pela sua atenção. Agora, desde que o presidente Trump assumiu o cargo, ele tem pressionado por esse cessar-fogo de 30 dias entre ambos os países, onde as negociações começarão depois que os países pararem de atirar um no outro. A Ucrânia já aceitou esse tipo de cessar-fogo várias vezes, de forma incondicional. Putin continua rompendo esse tipo de cessar-fogo, mesmo após concordar. A razão é simples. A razão militar para isso é simples. Não estou defendendo a invasão de Putin, nem o assassinato de civis ucranianos inocentes. Mas, do ponto de vista da Rússia, eles não querem um cessar-fogo, porque isso dá à Ucrânia mais tempo para construir suas linhas defensivas, o que significa que diminui a posição de negociação da Rússia. Pense nisso. Se houvesse um cessar-fogo de 30 dias, isso significa que não haveria luta enquanto ambos os países estivessem negociando. Enquanto isso, a Ucrânia pode fortalecer a defesa, recrutar e treinar mais pessoas para a linha de frente. O que significa que a Ucrânia está agora em uma posição melhor para se defender caso o cessar-fogo não funcione. E a Rússia estará em uma posição pior se concordar com um cessar-fogo, sem que um acordo de paz seja alcançado. Isso também implica que, com o fortalecimento das linhas ucranianas durante o cessar-fogo, a Ucrânia ficará menos disposta a fazer concessões nas negociações, fazendo com que a Rússia só tenha a perder ao aceitar o cessar-fogo. É por isso que a Rússia quer negociar enquanto a luta está acontecendo e a Ucrânia quer negociar com um cessar-fogo. Novamente, isso é apenas eu tentando mostrar a você ambos os pontos de vista. Eu não concordo com a guerra da Rússia ou com o assassinato sem sentido da Rússia, mas é por isso que eles não querem um cessar-fogo, porque isso só ajuda a Ucrânia a reforçar suas linhas defensivas. Agora, vamos mudar um pouco nosso foco para ver como o presidente Zelensky está reagindo a todas essas notícias que estão saindo após a cúpula Trump-Putin. Esta é a declaração que ele acabou de divulgar esta manhã. Após conversar com o presidente Trump, alinhamos ainda mais nossas posições com líderes europeus. As posições estão claras. É preciso conquistar uma paz verdadeira e duradoura, não só no intervalo entre invasões russas. Os assassinatos precisam parar imediatamente. O fogo deve parar no campo de batalha, no céu e contra nossa infraestrutura portuária. Prisioneiros de guerra e civis ucranianos devem ser libertados e crianças sequestradas pela Rússia devolvidas. Vamos falar das crianças sequestradas, pois Trump entregou a Putin uma carta da primeira-dama Melania e depois Putin não gostou disso. Chegaremos a isso em apenas um segundo.
Vamos terminar esta declaração. Milhares de nossas pessoas permanecem em cativeiro. Todos eles devem ser trazidos para casa. A pressão sobre a Rússia deve continuar durante a agressão e ocupação. Na minha conversa com o presidente Trump, eu disse que as sanções devem ser reforçadas se não houver uma reunião trilateral ou se a Rússia tentar evadir um final honesto para a guerra. As sanções são uma ferramenta eficaz. A segurança precisa ser garantida de forma confiável e duradoura com a participação da Europa e dos Estados Unidos da América. Questões relevantes para a Ucrânia devem ser discutidas com sua participação, e nenhuma, especialmente as territoriais, pode ser decidida sem ela. Agradeço aos nossos parceiros que estão ajudando. Hoje, há uma declaração importante dos líderes europeus que fortalece nossa posição. Seguimos unidos, europeus, americanos e demais defensores da paz e estabilidade mundial. Agora, só aguardamos o encontro de Trump e Zelensky na segunda-feira. Como alguns devem lembrar, o último encontro desses dois líderes no Salão Oval tomou um rumo inesperado, o que me chocou pessoalmente. Vamos torcer para que nada disso aconteça, e sem surpresas. Certamente, não se esqueça de clicar no botão de inscrição abaixo, porque nós vamos manter vocês atualizados sobre qualquer coisa que aconteça nesse sentido. Mas, por último, quero abordar por que os russos odeiam tanto a primeira-dama Melania. Vamos nessa! Veja, Putin é um criminoso procurado internacionalmente. É por isso que ele não pode ir para a Europa. É por isso que ele não pode ir à cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no Brasil, porque sabe que será preso, pois o Tribunal Internacional de Justiça tem um mandado de prisão contra ele. Não pelos crimes de guerra que está cometendo na Ucrânia, porque isso é claro horrendo, mas por sequestrar crianças ucranianas inocentes e depois vendê-las na Rússia para quem quiser. A primeira-dama Melania Trump tem se esforçado bastante para corrigir isso. Na cúpula entre Trump e Putin, Melania Trump enviou uma mensagem pessoal a Vladimir Putin. Ela enviou uma carta pessoal a Putin sobre crianças ucranianas sequestradas, entregue por Trump na cúpula do Alasca. A Ucrânia afirma que deportar dezenas de milhares de crianças é crime de guerra e se enquadra como genocídio pela Organização das Nações Unidas. Os funcionários não divulgaram detalhes, mas confirmaram que isso aumentou a apreensão de crianças ucranianas pela Rússia. Moscou afirma que evacuou as crianças para segurança, mas a Organização das Nações Unidas diz que a Rússia violou os direitos de milhões de crianças desde a invasão de 2022 e causou sofrimento severo.